Hoje vou analisar com vocês toda a mitologia chinesa, as referências, os erros e tudo mais em Black Myth Wukong, ou o jogo do macaco. Esse vídeo aqui deu um baita trabalhão para ser feito, então se você puder já ir deixando o like, se inscrevendo no canal, compartilhando o vídeo e hypando aí, já vai me ajudar imensamente. Caso você queira ler o Jornada do Oeste na íntegra e tudo mais, eu vou deixar o link aí nos comentários, junto com alguns outros. Se você clicar nele também vai me ajudar. E vamos então ao prólogo, que já mostra que o jogo passa bem depois do Jornada ao Oeste, quando o Kong já entregou as escrituras com seu mestre e tudo mais. O jogo começa com o Kong indo de encontro com o Exército Celestial, e só nessa parte dele indo ao encontro temos muitas referências, como a nuvem voadora, já que o Kong tem essa habilidade de andar pelas nuvens. Os seres gigantes ali seriam os Reis Celestiais, que mais pra frente falaremos deles, e o próprio Exército Celestial, que no Jornada ao Oeste caçou o Kong. O gigante azul ali, eu não tenho certeza, mas ele deve ser o Julin Chen, que seria um gigante dos rios, que apesar do tamanho não é tão forte assim. Nesse diálogo, o Kong diz sobre o fim do Jornada ao Oeste, quando seu mestre, o Tripitaka ou Sanzão, ou 300 outros nomes, já está seguro, e a missão principal deles, que é levar as escrituras sagradas, foi cumprida. E com isso, ele deveria ter a tranquilidade para morar com o seu povo lá na Montanha das Flores e Frutas, com o seu povo macaco, mas por algum motivo, os deuses não querem deixar ele em paz. But what I don't understand is... You bastards killing my kind! Esse cão aí é o Xiao Tianquan, que é o fiel cão do Erlan Shen, o Levante Celestial. Esse animal era um poderoso companheiro do deus, que era capaz de atacar demônios e subjugar eles facilmente, que inclusive ajudou a capturar o Wukong no Jornada ao Oeste, porque, caso vocês não saibam, o Wukong era chamado de demônio também no Jornada, inclusive de Yao Guai, que já vou explicar pra vocês o que é. Eu só não entendi porque que o Erlan Shen xingou o cachorro dele aí, mas beleza. Stay back! Stupid dog! Mark this. He's not just any monkey. He's a monkey of merit. A monkey was made Buddha once. Chegamos então na primeira batalha com o Erlan, e eu até fiz um vídeo aqui explicando tudo sobre esse deus, se você quiser vou deixar aí pra você também. Mas em resumo ele seria um deus guerreiro, um deus da guerra extremamente poderoso com um terceiro olho na testa, que é muito parecido com o olho do Shiva lá no hinduísmo. Esse olho é capaz de dizimar inimigos, principalmente demônios. Ele consegue distinguir a verdade da mentira, e é por causa desse olho que ele também consegue capturar o Wukong na jornada. Na sua chegada, o Erlan fala que o Wukong já foi um Buda, e de fato no final da história original, o Wukong se redime e atinge a iluminação, se tornando um Buda. Bem, aí temos também as habilidades do Wukong, mas no decorrer do jogo a gente vai falar um pouquinho sobre elas, então não precisa ver agora. The victorious fighting Buddha. Have you any idea how many would give their everything for immortality? Immortality? Bem, depois dessa batalha like a Dragon Ball, o Kong se transforma em um pássaro, que é uma das suas habilidades, né? 72 transformações, que faz ele ser capaz de se transformar em basicamente qualquer coisa. Ele é seguido pelo Erlan, só que nesse momento a tiara do Wukong é ativada. Essa tiara aí, galera, foi dado para o Wukong pelo mestre dele, o Tripitaka, bem no começo do Jornada, porque meio que ele era muito rebelde, a única forma de controlar ele seria com essa tiara. Então toda vez que o Wukong tentava fazer algo que o Tripitaka não queria, ele recitava um poema ali, uma magia, e isso causava uma imensa dor na cabeça do Wukong, e com isso ele parava de ser rebelde. Só que depois que a tiara é ativada aí no jogo, o Wukong é atingido e meio que morre, ou se divide em vários pedaços, como vocês vão ver aí. O que é meio esquisito, né? Porque o Wukong na verdade ele era invulnerável. Mas vamos que vamos. A hero who treasured his freedom above all else.
Depois disso, vemos alguém falando um pouco sobre o Kong e temos um foco nessa pedra aí, que aparentemente é a Pedra do Caos, de onde o Kong teria nascido. Esses macaquinhos em volta aí, esse macaco ancião, fazem parte do povo do Kong, que inclusive o próprio Kong fez com que ficasse imortal na sua história, apagando o nome deles do livro da morte. E também o Kong era o rei deles. E aqui temos uma explicação sobre o que teria acontecido, que o corpo do Kong teria sido destruído, mas ele continuaria vivo em espírito, dividido em algumas relíquias. Nesse trecho aí, o Kong também é chamado de Grande Sábio, que é uma referência ao título dele, que ele mesmo se autodenominou, o Grande Sábio igual aos céus. Though his body was broken, his spirit endures. Into 6 relics he turned, and separately they escaped, choosing to stay hidden. Those are the 6 senses of the great sage. O objetivo do jogo então é recuperar as relíquias, levar ao monte e fazer o Kong ressurgir, e quem faria isso era o tal do Predestinado. No começo do primeiro capítulo já mostra que o Predestinado sabe usar as transformações do Kong, que são as famosas 72 transformações que o Kong aprendeu de um mestre imortal para fugir das técnicas dos céus e do submundo de buscar ele, de matar ele, né, digamos assim. O Kong podia virar com eles basicamente qualquer coisa, mas no Jornada mesmo, normalmente ele se transforma em árvores ou em outras pessoas para se disfarçar. Aí esses bichos aí que estão aparecendo enchendo o saco são os Yaoguais do jogo. Yaoguai, na mitologia chinesa, são uma classe de seres sobrenaturais, principalmente espírito de animais. Inclusive por isso que a maioria das criaturas que a gente vai ver durante o jogo são animais, insetos, etc. Mas monges taoístas caídos também podem se tornar Yaoguais. E eu já vou adiantando para vocês que esses Yaoguais menores aí do jogo são todos criados, tá? Não tem muito significado não. Inclusive, o primeiro subchefe do jogo, o Guarda-Touro, é criado. Entretanto, apesar do chefe ser criado, a cena em si tem uma criatura que não é criada, que é o Tudigon. It's been a while, but the immobilized spell still works like a charm. Que um velhinho ali que aparece, paralisa o touro e dá pra gente a habilidade de paralisar os outros. E também dá pra gente a habilidade de se tornar uma cigarra dourada ou uma cigada dourada, que seria um apelido do monge Sanzan na Jornada ao Oeste. E o Tudigon, galera, seria um tipo de espírito, um tipo de ser que é um guardião de um local específico na mitologia chinesa. Existem vários Tudigons, todos em uma localidade específica e guardando um local específico. Why don't you lay down your weapon and join me in Buddha's mercy? What say you? Então chegamos no Guanzi. No jogo, esse chefe aí, galera, ele teria a história de que ele seria um Yaoguai lobo. E ele queria muito ser humano. Mas mesmo se transformando em um, ele não conseguia agir como um humano. E com isso ele era rejeitado por todos. E para ele aprender a ser um humano, o seu mestre, o velho Ling Shuzi, que era muito próximo ao Yaoguai Urso Negro, concordou em transformar ele em um pequeno monge. E enviou ele para estudar com o ancião Jinchi, um velho amigo dele, onde ele era muito zoado pelos outros alunos, mas Jinchi tinha muita fé e batizou ele de Guanzi, que significava grande sabedoria, esperando que ele ficasse muito inteligente. Mas um dia, Guanzi viu chegar na casa deles, ou melhor, no templo deles, 2 monges, um que era vestido com roupas muito lindas e um que era peludo. Se tratavam de Sanzan e Wukong. Vendo as roupas deles, que eram muito lindas, ele então bolou um plano para pegá-los. Só que isso resultou em um incêndio tremendo no templo. Por causa disso, o Jinchi resolveu desistir da própria vida e o Urso Negro caiu para o Wukong e Guanzi se isolou nas montanhas, onde fez uma arma que carregava as chamas do próprio incêndio. Essa arma aí a gente usa no jogo, a Maré Vermelha. Na mitologia, o Guanzi em si não existe.
Depois disso, enfrentamos um cabeçudinho ali, mas seria um monge caído do taoísmo. Nada demais para falar por aqui. Então encontramos o Lingzushi. No jogo tem 2 Lingzushis. O primeiro, ele teria desaparecido, então o espírito negro do vento, ou o urso negro, escolheu um dos lobos cinzentos e elevou ao cargo de líder e guardião do templo de Guanin. E Guanin seria uma bodhisattva muito importante no Jornada ao Oeste, que inclusive ela ajudou a capturar o Wukong, ela que fez a tiara e deu pro Sanzan dar pro Wukong, etc. Bem, o urso negro acabou chamando esse lobo também de Lingzushi. Só que o que acontece? Os outros lobos gostavam bem mais do outro Lingzushi, não desse. E meio que ficavam se reunindo e falando mal do novo mestre. Nisso, o novo chefe deles descobriu e acabou bolando uma reunião e chamando todos ali. Quando todos se reuniram, ele pulou do telhado do templo e estava pronto para devorar todos. Só que então um Yaoguai de serpente acabou evitando que isso acontecesse e os outros lobos desapareceram e nunca mais pisaram no templo. No Jornada, na história original, Lingzushi seria um dos que participaram do roubo das vestes de Sanzan no templo. Ele meio que conseguiu escapar do Wukong primeiramente, só que depois o Wukong alcançou ele e aí não teve como, ele acabou morrendo. Bem, pouco depois da luta contra o lobão aí, a gente pega uma das pílulas, que ajuda a gente ali no jogo, dá algumas habilidades e tudo mais. E no Jornada, uma das imortalidades do Wukong é por causa de umas pílulas da longevidade que ele roubou lá dos céus. Depois disso a gente pega um porongo do Yon Shunzhen, que seria um monge taoísta que também aparece no Jornada, mas não tem tanta coisa assim sobre ele pra falar. Então temos um encontro com Guang Mu. This humble one's name is Guangmo. Should my demise come by your hands, please pass this message to my master. Que também não existe no Jornada ao Oeste, mas no jogo ele tem uma história bem interessante. Ao que tudo indica, o Guanzi, quando foi enviado ao templo para aprender a ser humano, o nobre de branco acabou enviando o Guang Mu também, meio que para evitar que alguma coisa acontecesse, um plano mirabolante acontecesse. E mesmo o Guang Mu treinando muito mais que o Guanzi, sendo muito melhor que o Guanzi, o mestre não lhe dava tanta atenção. Então, irritado, ele resolveu se vingar de Guanzi. Ele atiçou ele a roubar as vestes dos monges que estavam chegando no templo de Sanzan e de Wukong. E durante a noite, ele fugiu para um bambuzal, esperando que a desgraça toda acontecesse. Hailed bird, what dimmed your shine? Past's grip beyond our grasp. The future we may still clasp. Late is the hour, young one. O próximo chefe é o Nobre de Branco. No jogo, ele é um soldado extremamente talentoso, não é à toa que ele dá muito trabalho. Ele ajuda a guardar o templo sob as ordens do Urso Negro. Na história original, ele participa também do roubo das vestes de Sanzan, e enquanto o Lingzushi tá lá correndo, ele tenta segurar o Wukong, mas é claro que ele é derrotado com extrema facilidade. E depois de tocarmos os 3 sinos, chegamos ao antigo templo de Guanin, onde encontramos o antigo ancião Jinshi, que está meio que reanimado ali. Meio que ele fica bravo com a presença do predestinado, que depois de toda a história que eu contei pra vocês, vocês devem saber o porquê. It must be you who took that Kasaya. Now give it back! No Jornada mesmo, Tang Sanzan e Wukong visitam o templo de Guanin e o ancião Jinshi, consumido pela ganância e pela preciosa batina de Sanzan, acaba bolando um plano para roubar as vestes, ou seja, ele que seria o culpado na história original. E meio que elabora um plano para queimar o Wukong e o Sanzan dentro do templo. No entanto, a Tramadeira é frustrada pelo Wukong, que percebe o engano e obtém o manto à prova de fogo para proteger o seu mestre quando o incêndio ocorre. No meio do caos, a batina é roubada pelo demônio Urso Negro. Só que o Wukong acaba descobrindo e vendo o Urso Negro meio que comemorando ali que ele está com as vestes e desce o cacete em todo mundo. E o Jinshi, que acaba ficando com vergonha dele mesmo pelo que ele fez com seu colega monge, acaba batendo sua cabeça contra a parede várias e várias vezes. Inclusive nessa parte aí a gente obtém um manto anti-chamas. $500 I have rebuilt the temple. Now it's grander in scope.
Então chegamos no último chefe do primeiro capítulo, na primeira forma dele, o Rei do Vale Sombrio. Durante o tempo que ele passou com Guanin, segundo o jogo, após ser enganado, ele aprendeu a arte do reavivamento e ressuscitou Ling Zushi, primeiro no caso, né, só que esse daí desapareceu, ele sumiu, e reviveu também Jinshi, mas esse voltou e se uniu com ouro e prata e acabou virando um golem louco. O Rei do Vale Sombrio queria mais. E depois dessa primeira parte, ganhamos o Passo Fugaz. Então mais pra frente, numa arena ali que é um templo em chamas, que obviamente é o templo que pegou fogo, segundo a jornada, a gente acaba enfrentando a forma real do Rei do Vale Sombrio, o Urso Negro. But didn't he turn mad by what he saw too? Segundo o jogo, o Urso Negro vivia no Bambuzal até ser recrutado por Guanin. Pelo que eu pesquisei, parece que o Urso Negro queria ser seguido por um garoto ali, um tal de Menino Vermelho. No Jornada mesmo, o Urso Negro acabou participando do roubo do manto de Sanzan, como eu já disse aqui pra vocês, só que teve algo a mais. No meio do templo em chamas, o Urso Negro acabou pegando o manto de Sanzan e foi visto pelo Wukong, que perseguiu ele e os dois batalharam por um bom tempo. Só que o Wukong acabou não dando um fim no Urso Negro, e esse acabou fugindo. Com isso então, o Wukong recorreu a Bodhisattva Guanin. Os dois juntos bolaram um plano. O Wukong matou o Ling Zushi, e a Guanin se transformou no Ling Zushi, e com isso ela foi falar com o Urso Negro e enganou ele, sugerindo que ele ingerisse um tal de elixir, que na verdade era o Wukong transformado. Com isso, o Wukong começou a atacar o Urso Negro pelo estômago. Como ele era incapaz de suportar a dor, o Urso Negro transformou-se em sua verdadeira forma. Então se rendeu e foi equipado com um cinturão dourado de Guanin, se ligando à vontade dela e devolvendo o manto. Ele posteriormente foi enviado para um outro monte lá, o Laodia, no Mar do Sul, como uma divindade guardiã. Bem, no final, depois que derrotamos o Urso Negro, temos essa cutscene aí, que conta na verdade toda a história do templo que acabou em chamas. Começamos então o capítulo da areia, com essa bela música iniciando tudo. Depois de andarmos um pouco, achamos esse NPC aí, que é o Shu Dog, que na mitologia chinesa, Shu Dog foi um dos participantes da grande corrida do Imperador de Jade para determinar a ordem dos anos em um ciclo. Embora ele fosse muito bom nadador, ele acabou se distraindo e brincou demais durante a travessia de um rio na prova. Eventualmente, ele lembrou que ainda estava na corrida e terminou em 11º. Um pouco depois, enfrentamos um sapo guai gigante, o Langli Gubao, que não existe no conto original, mas eu achei interessante falar sobre ele aqui. Enfrentamos mais um bicho e chegamos nos próximos chefes, o Rei e o Príncipe da Areia, que não são citados também no conto original, mas a história deles no jogo é interessante até. No reino das areias fluentes, tinha 3 príncipes de linhagem real. O primeiro príncipe, que era mais velho, foi favorecido pelo rei, e era um guerreiro renomado pelo seu valor nas batalhas contra Fuban. Ele recebeu o título de General Valente. Mais tarde, porém, uma sombra escureceu a sua mente, turvando a sua razão e apagando as memórias de seus parentes. E acabou sendo escondido, por isso ele é aquele ratão que a gente enfrenta depois. O rei ficou de coração partido, mas felizmente 2 de seus filhos ainda permaneceram. O terceiro príncipe, o mais jovem e de maior confiança do rei, era versado em poesia e gostava profundamente de ensinamentos budistas. Ele possuía sabedoria e força. No entanto, quando o rei emitiu o édito de reverência aos roedores e executou os ministros que se opunham a ele, o terceiro príncipe saiu em protesto. A ira do rei consumiu ele, mas um de seus filhos ainda permaneceu. O segundo príncipe, embora fosse um homem de grande força, era simples de espírito. Ele não era o guerreiro tão habilidoso quanto o seu irmão mais velho e nem tão inteligente quanto o seu irmão mais novo. Dos 3 filhos, ele foi o menos favorecido pelo rei. No entanto, ele permaneceu ao lado de seu pai por mais tempo.
Bem, depois da batalha contra o rei e o príncipe da areia ali, a gente chega no Vanguarda de Pedra, que é um subchefe. Na mitologia chinesa, ele não é citado, mas aqui no jogo dizem que ele surgiu depois do sábio do vento amarelo ter dado a 2 espíritos da montanha formas reais, ou formas palpáveis. Isso eles tiveram um golem extremamente forte, que quando o sábio do vento amarelo foi visitar a mãe da montanha, foi atacado por ele. O sábio então mandou o recém-formado Vanguarda do Tigre para matar esse golem. Mas por respeitar e já conhecê-lo, o Tigre convenceu o sábio a transformar esse golem em um protetor local da região, virando assim a Vanguarda de Pedra. Após isso recebemos os Fios Múltiplos, que é um poder extremamente característico do Wukong. Ele podia fazer vários clones com os pelos de seu corpo, e todos os clones tinham o mesmo poder que ele. Mais adiante chegamos ao Templo do Tigre, onde temos o grande Vanguarda do Tigre. You dare to muck up the king's practice again? I'll serve your dimwit son up for supper. Myself. Ain't you that old loser? Where'd you come from? You bird-faced muck. E sim, ele existe em uma jornada. Ele foi quem sequestrou o monge Sanzan, enquanto Zumbad e o Wukong estavam distraídos, tudo a mando do demônio do vento amarelo. Mais tarde, o porco e o macaco vão ao resgate do seu mestre e Zumbad mata o Vanguarda do Tigre. Bem, depois da luta contra o Vanguarda do Tigre, a gente consegue uma outra habilidade famosa do Wukong, a Pele de Pedra, que basicamente deixa ele vulnerável a qualquer coisa. Continuando o jogo, enfrentamos o escudeiro de Robe Amarelo, e após a derrota dele, ele conta toda a história do sábio do vento amarelo com Wukong e Sanzan. Men in our time do not see the ancient moon, but this moon hath shone on men of yore. Behold! Be it the realm of sunset or the realm of gold, it's but an echo of the past. Legends speak of an ancient, colossal beetle in these sands. Whilst deep in slumber, it lay hidden beneath the earth's embrace. When awakened, it would devour all souls that crossed its path. Its shell, harder than stone, defied the strikes of common arms. It struck fear into traveling merchants and wider to neighboring realms. But a yellow-furred rat sensed the immense power emanating from the insect. He halted the beetle's havoc and harnessed it for his own ends. Overjoyed, the king named the rat Gwai, the royal sage, and built a shrine in his honor. The bound beetle was a perfect source of power, so the rat stayed. He seized the Tongue Monk using the new power, and battled with Sun Wukong upon the Yellow-Wind Ridge. The Gwai's formidable wings veiled the vast expanse of the sky. Were it not for Bodhisattva Lingji, Tongue Monk's quest for the scriptures would have failed. Yet, stripped of the rat's protection, the kingdom was plunged into a state of ruin. The once lush Yellow-Wind Ridge now lies a desolate wasteland. Como eu falei pra vocês, realmente esse sequestro de Sanzan pelo vento amarelo aconteceu. Porque meio que ele acreditava que comendo a carne do monge, ele ficaria imortal. Depois que Zumbad matou o Vanguarda do Tigre, o Wukong e ele foram para cima do demônio do vento amarelo, mas devido à sua magia de areia, chamado Vento Samandi, que empurra eles para longe, eles não conseguiram resgatar o Sanzan, tiveram que pedir ajuda para o Bodhisattva Lingji. E só então conseguiriam derrotá-lo. If you are willing, I ask you to seize its vessel at the right time. Then the Yao Guai will be mine. Bem, então encontramos finalmente o Sábio do Vento Amarelo. Ele então traz pra gente o Fuban, que é meio que um monstro ali que está aterrorizando a região. Que após nós derrotarmos ele com a ajuda do próprio Vento Amarelo, enfrentamos ele mesmo. Beneath every mountain an abyss lies. Where disparities persist, bloodbaths may arise. I cannot escape, and nor can you! Quando ele está segurando uma cabeça, que no fim descobrimos que é a cabeça do próprio Bodhisattva Lingji, que no conto original, ele com o seu cetro derrotou o demônio do vento amarelo, transformando ele na sua forma original, que era de um rato. No fim temos essa cutscene, onde um viajante salva uma raposa, mas ela se transforma em uma mulher,
Eles se casam e têm uma família, mas então ela se retransforma novamente, mostrando que era uma Yaoguai, e mata a família do homem. Ele acorda então assustado, descobrindo que tudo aquilo foi um pesadelo. Ele mata a raposa e usa sua pele como um tipo de cachecol. Tudo acaba com o homem dizendo que homem, Yaoguai, Budas e tudo mais, tudo tem seu devido lugar e o equilíbrio nunca deve ser perturbado. Ele fala de Sun Wukong, que no conto original tentou virar um deus no começo, mesmo não sendo um. Buddhas, Yaoguais. Each of them bears a distinct root from birth, superior and inferior. None should disturb what's decided. Am I right, Sun Wukong? Estamos no terceiro capítulo, passamos por uns bichos congelados ali e vemos esse macaco esquisito, que depois descobrimos que é o chefe macaco. Exatamente esse macaco no texto original do Jornada não temos, mas temos exatamente no terceiro capítulo do Jornada Rumo Oeste, 4 velhos macacos do monte Huangguo, 2 quadris de cauda vermelha e 2 gibões com braços mágicos. Eles guiam o rei macaco ao reino de Aolai para obter as armas para os macacos praticarem. Mais tarde, eles são nomeados como os 4 generais. Os 2 mandris de caudas vermelhas são chamados de Marechal Ma e Marechal Liu, enquanto os 2 gibões com braços mágicos são chamados de General Ben e General Ba. Sobre a lore do jogo, não achei muito sobre ele, só uma conversa dele com Yellow Brown, ou Centelha Amarela. Inclusive, eu vou falar muitos nomes em inglês aqui, tá, galera? Porque eu acabei jogando em inglês o jogo. Mais pra frente, temos esse passarinho falando aí, que me lembrou um Tengu da mitologia japonesa. Originalmente, acreditava-se que eles assumiam a forma de umas aves de rapina, e são tradicionalmente descritos e representados como seres possuindo características humanas, também de aves. No budismo, por muito tempo, os Tengu foram considerados demônios destruidores e arautos da guerra. Gradualmente, a sua imagem foi ficando mais suave, sendo transformados em uma classe de espíritos protetores das florestas e montanhas, embora ainda sejam considerados muito perigosos. Bem, então vamos atrás desse Tengu em uma forma de morcego. Chegamos então no primeiro chefe do capítulo, liberado pelo próprio Centelha Amarela. E sim, esse chefe aí existe no conto original. This sack of mine can barely fit you all. Kang Jinglong, now that you are ready, go and weigh up this one for your master. See if this monkey merits a place amongst my disciples. Ele é meio que um dragão que solta raios, o Kang Jinglong, ou Kang Jin Star, que seria o mesmo ser, só que em formas diferentes. No começo eu achei que ele não existia no Jornada, mas existe sim, só que é referenciado de uma outra forma. No jogo, o Kang Jinglong seria uma das 28 constelações e é a segunda constelação do Azur Lon, no leste. Com um chifre afiado na testa, uma vez que ele perfurou os pratos de ouro para resgatar o grande sábio. No Jornada Oeste é contado como isso aconteceu. Os 5 santos reveladores direcionais ficam sabendo que o Wukong e a turma dele tinham ficado presos no pote de ouro ou nos pratos de ouro do Yellow Brown. Eles são meio que espiões do Imperador de Jade. Rapidamente eles vão lá e falam tudo o que tinha acontecido para ele. O Imperador então envia as 28 mansões para ajudar o Wukong. Apesar de cada uma das 28 mansões mostrar suas habilidades únicas, elas não conseguem abrir os círculos de ouro do Yellow Brown. Eventualmente, eles elaboram um plano de usar o chifre de Kang Jinglong para criar uma pequena abertura entre as duas metades da tigela. Depois de exercer um imenso esforço, o Kang Jinglong consegue enfiar o seu chifre em uma tigela. O Wukong então percebe, só que não consegue passar pelo buraco da tigela ali. Então ele pensa em um outro plano. Ele faria um buraco no chifre de Kang Jinglong. E aí por esse buraco ele passa e é resgatado. Depois da luta contra o dragão, novamente encontramos com o chefe macaco e acabamos no reino do pagode budista.
Nesse local mesmo encontramos o Capitão da Voz Sábia, que de novo eu achei que não existia no Jornada, mas ele estava lá com outro nome. No capítulo 65 da história, o terceiro príncipe, o Príncipe Zan, e os 4 capitães, que são anônimos no romance, são apresentados e todos vão ajudar o Wukong contra o Centelha Amarela. Só que eles acabam no saco de sementes do Centelha Amarela e meio que podem ter acabado virando essa criatura aí. Bem, depois temos a cena do ciclo dourado, referência ao próprio pote dourado na história original, onde era quase impossível de sair, e temos o encontro com Kandin Star e uma batalha com ela. Master valued your talents. He kept you alive beneath the pagoda for your own good. How ungrateful. Evidently, you just don't deserve the ecstasy of the New West. Como ela é a forma original do primeiro dragão, a história dela seria a mesma, então não tem muito o que falar aqui. Mas no finalzinho descobrimos que ela estava falando o incrível Zubad. E assim como ele acompanhou o Wukong, o Predestinado também está sendo acompanhado no jogo. No Jornada ele faz parte da caravana de Sanzan, junto com outros personagens aí também, que acabam não aparecendo no jogo. Mas ele seria o principal rival do Wukong na história, meio que como Naruto e Sasuke, ou Vegeta e Goku. Bem, a forma original do Zubad era de humano. Ele era um comandante-chefe ou almirante de 80 mil marinheiros celestiais. No entanto, ele foi posteriormente banido por mau comportamento. Numa festa organizada para todas as figuras significativas do céu, o Bad acabou vendo a Tianji, a deusa da lua, e ficou muito apaixonado por ela. E após uma tentativa bêbada de seduzi-la, ela relatou isso para o imperador de Jade e ele acabou sendo banido para a Terra. Zubad foi condenado a 1000 vidas, onde cada uma delas terminaria com uma vida amorosa trágica. Em algumas versões da história, o seu banimento está ligado ao próprio Son Wukong. De qualquer forma, ele foi exilado do céu e enviado para reencarnar na Terra, onde por acidente caiu em um chiqueiro e renasceu como um porco demônio conhecido como Zubad. Depois a sua redenção seria acompanhar Sanzan na missão de entrega das escrituras. Depois vemos a tartaruga gigante, que é o General Tartaruga. O Zubad fala do amigo dele, que é o General Cobra, que tinha sido morto. Os dois existem no Jornada, tanto o General Tartaruga quanto o Cobra eram servos de Xuan Wu, um dos 4 símbolos das constelações chinesas. Juntos, eles serviram como montarias, uma cobra enrolada em uma tartaruga preta. Depois das 28 divindades das constelações e dos 5 guardiões do budismo, o Wukong visitou as montanhas de Wudan, tudo para procurar ajuda contra o Centelha Amarela. Xuan Wu recebeu o Wukong, mas disse que não poderia fazer uma ajuda direta, ele mesmo não poderia ajudar, mas ele comandou tanto o General Tartaruga quanto o General Cobra e 5 soldados dragões para se juntarem ao Wukong enquanto ele retornava para lutar contra o Centelha Amarela. Bem, depois de vermos essa tartaruga então, enfrentamos alguns subchefes, mas nenhum que vale a pena citar aqui, já que a maioria não aparece na história original. Então vamos mais para o final do capítulo, quando encontramos um budinha ali, um budinha gordinho, pequenininho. Esse daí é o Maitreya. Your faith has led you here. Rest easy. You won't find those noisy chantings and pain screamings here. Um Buda que ajudou o Wukong contra o próprio Centelha Amarela. Depois desse encontro, nós enfrentamos o próprio Centelha Amarela. Why bet on the sutra when one oneself can be a Buddha? Kneel before the Buddha of the future. Mas vamos falar sobre o passado dele. Originalmente, o Centelha Amarela foi uma criança que servia ao Buda Maitreya, mas acabou roubando os 2 tesouros do Buda, potes dourados ou pratos e o saco de sementes. Ele fugiu e formou um novo templo do trovão, sendo um falso Buda. Enquanto Tanzan e seus discípulos viajavam para o oeste, eles chegaram a um novo Templo do Trovão. Vendo a sua impressionante semelhança com o templo original, o Tanzan pensou que aquele fosse o templo real. Então ele resolveu usar ele como destino. Muito feliz, ele tomou um banho e vestiu roupas limpas
para encontrar o tal Buda. No entanto, o Wukong, usando os seus olhos, percebeu que tudo aquilo era uma ilusão, mas ele não conseguiu convencer o Tan Sanzan. E o monge então insistiu, porque, segundo ele, qualquer templo que eles passassem, eles deveriam parar e fazer uma homenagem. Ao entrar no templo, todo mundo se ajoelhou para o Centelha Amarela, menos o Wukong, e isso irritou o chefe dali. E ele prendeu o Wukong em seus pratos dourados e capturou o resto do grupo. Com a ajuda de Kang Jinlong, o Wukong conseguiu escapar e foi pedir ajuda de Maitreya, porque ele tinha percebido que aqueles tesouros que o Centelha Amarela estava usando eram dele. Isso ele voltou, inclusive, com a ajuda do Tartaruga e da Serpente, mas quase todos são pegos pelo saco de sementes do Centelha Amarela. Enter within and find enlightenment. O Sun Wukong então fingiu derrota e fugiu, levando o Centelha Amarela para uma região ali afastada. Sem saber o paradeiro de Sun Wukong, o Centelha Amarela viu um fazendeiro com melancias na beira da estrada e perguntou quem tinha plantado aquelas melancias. O fazendeiro falou que era ele mesmo e ofereceu para o Centelha Amarela. Só que depois de comer a fruta, o Centelha Amarela sentiu fortes dores no estômago e começou a rolar no chão de agonia. O fazendeiro então se revelou como sendo Maitreya, e a melancia na verdade era Sun Wukong, causando uma dor no estômago do Centelha Amarela. Então o seu antigo discípulo se ajoelhou vendo Maitreya e implorou por misericórdia. Maitreya pegou de volta seus tesouros, deixou Sun Wukong e capturou o Centelha Amarela dentro do saco de sementes. Depois de restaurar os pratos de ouro no novo Templo do Trovão, Maitreya levou o Centelha Amarela de volta com ele. Agora vocês devem entender exatamente o que é aquele saco lá que tem um universo próprio dentro dele. Bem, depois disso, depois de enfrentar o chefe final, temos uma cutscene, que pode parecer muito sem sentido, mas prestem atenção nessa conversa entre Sanzan e o monstro marinho. You tarried in the mortal world for a good while, didn't you? Speak clearly. Once again, I proved it to you, Jin Shanzu. You chose a means to an end, not to a proof. You sow chaos in hearts just for the sake of winning. How absurd and pathetic. If not for winning, why debate over means and ends? Vocês podem até ter ficado com dó do monstro no fim, mas na verdade ele estava desde o começo querendo provar para Sanzan que os humanos eram gananciosos. Quando ele foi resgatado das águas e mostrou seus tesouros, ele esperava já ser morto pelos barqueiros. Mas eles levaram ele para a terra, onde ele foi venerado e ganhou um próprio templo. Mas ele ainda não acreditava na bondade dos humanos, nem quando eles dividiram a riqueza com os mais pobres. Quando finalmente foi atacado por um deles, ele se deixou atacar. Estava até com medo que isso não acontecesse, porque assim ele provaria para Sanzan que os humanos são sim gananciosos. No fim, o Sanzan até disse para ele que ele não provou nada, forçou até conseguir o que queria, que os fins não justificavam os meios, que a mentira não deve ser usada para provar outra mentira. Assim como diz um ditado budista, se você quiser provar o bem, obterá o bem. Se você quiser provar o mal, obterá o mal. Hey, lovely! Why don't you come down and join us? Leaving so soon? Why the shyness? Chegamos então no capítulo das aranhas, que é muito focado no Zubat. Assim, nesse caso, nesse capítulo aqui, provavelmente não vai ter muito assim o que falar dos chefes, porque no caso eles são baseados em apenas um tipo de Yaoguai da história do Jornada ao Oeste, que são as 7 Irmãs Aranhas. Já bem no começo a gente enfrenta a segunda Irmã Aranha, que é bem facinha de vencer. E depois disso, o Zubat cai no encanto das aranhas, a gente segue ele e temos até que enfrentar ele em uma batalha. E assim, o encanto exatamente na história do Jornada ao Oeste não acontece com o Zubat. Na verdade, ele acaba se entregando para as aranhas, mas vocês vão entender. Acontece o seguinte, no Jornada, quando o Sanzan e seus discípulos chegaram em um buraco de teia, o Sanzan resolveu ir pedir ajuda em uma casa ali perto para pedir comida e tudo mais. Ele foi sozinho, e lá ele encontrou 7
7 lindas mulheres que prepararam uma comida para ele, que na verdade era carne humana. O Zanzan não sabia que era carne humana, mas como ele era vegetariano, ele sabia que aquele prato ali na frente dele não tinha nada de vegetariano, então ele negou a comida. As irmãs então acharam aquilo um desrespeito e prenderam o monge com a sua teia, revelando a sua forma real. Enquanto isso, o Wukong, o Zobad e o Shao Wuji, que inclusive é um personagem que não aparece ali no jogo, mas também está presente no Jornada, como sendo um terceiro discípulo ali do Tan Sanzan, acabam percebendo a demora do seu mestre. O Wukong então vasculha a casa e vê que o mestre estava preso em um casulo e resolveu se informar ali na região se tinha algum Yaoguai ali perto. E com um fazendeiro local ele descobriu a existência das 7 irmãs aranha e que elas tomavam banho em uma fonte ali perto. Ele virou então uma mosca e viu as irmãs em uma fonte quente e resolveu roubar as suas roupas e atrasá-las, já que na verdade ele não queria lutar contra elas e nem matar elas porque elas eram mulheres. Ele levou então as roupas até os seus companheiros e falou sobre os Yaoguais e o seu mestre. Mas o Zubaj estava mais interessado nas roupas, ele insistia muito em derrotar as irmãs sozinho, enquanto o Shao Wuji queria resgatar o mestre e o Wukong não queria lutar. Bem, o Zubaj então, animado e agitando seu focinho, correu até a fonte termal e encontrou as 7 lindas irmãs mulheres lamentando a perda das roupas. O Zubaj então pediu descaradamente para tomar um banho com elas. As irmãs, é claro, recusaram e zombaram dele, mas ele as ignorou, tirou a roupa e pulou na piscina. As irmãs então ficaram enfurecidas e começaram a atacar ele. Mas o Zubaj era um excelente nadador e se transformou em um bagre e nadou em volta delas. Após brincar com elas, ele saiu da piscina, revelou sua identidade e as desafiou para uma briga. As irmãs ficaram furiosas, prenderam ele e o Zubaj até lutou, mas não pôde fazer muita coisa enquanto as irmãs fugiam. As irmãs então voltaram para o buraco de teia, se vestiram rapidamente e perceberam que estavam completamente em apuros. Com medo de que o Zubaj retornasse, elas deixaram Tan Sanzan para trás e enviaram alguns Yaoguais menores para deter ele e os outros discípulos. Elas então fugiram para o Templo das Flores Amarelas, em busca de um refúgio com o seu irmão mais velho. E depois de se libertar da seda das aranhas, o Zubaj juntou-se com o Son Wukong e o outro discípulo, eles lutaram contra os Yaoguais menores que bloqueavam seu caminho e resgataram Tan Sanzan no buraco de teia. E vendo que as aranhas tinham fugido, eles decidiram não persegui-las mais, e após um breve descanso e um pouco de comida, eles continuaram a viagem. Bem, a gente enfrenta outra dessas aranhas aí em batalha, que se não me engano é a aranha violeta, ou Violet Spider em inglês. Bem, podemos ir então para a próxima referência, que talvez não seja tanta referência assim, pelo menos não explicitamente, mas é essa daqui, o Crepusculante. Que não tem exatamente citado no Jornada, mas é fortemente sugerido que o Crepusculante aí é uma forma corrompida ou morta-viva de Maori Shinguan, que é o filho do Bodhisattva Pilampo, e conhecido no jogo como Dawnstar, ou Estrela da Manhã. Os olhos do Maori Shinguan foram usados para criar a agulha do tecelão, que derrotou o mestre taoísta de 100 olhos, e a forma de galo dele foi usada para derrotar a Demônia Escorpião, que é a esposa do Lorde Escorpião do jogo. Inclusive, tem até um diálogo que fala sobre isso. Que é esse daqui. Bem, essa mulher serpente aí, que aparece na cutscene depois que a gente derrota o Crepusculante, eu não sei exatamente quem é, mas então chegamos no chefe final do capítulo, que é o Guarde Sem Olhos. Now I must have it back. Que, como eu disse, existe no conto original.
Bem, basicamente, o Tan San Zan e seus discípulos chegaram ali no templo do Mestre Taoísta de 100 Olhos sem saber que aquele local era o lar real das Irmãs Aranha. E o Mestre Taoísta até que foi no começo bem receptivo com eles, só que depois as Irmãs Aranhas reconheceram o monge e contaram para o seu irmão mais velho quem ele era. Então eles bolaram um plano para meio que devorar o Tan San Zan e conseguir a imortalidade. Eles envenenaram alguns chás ali e deram para o grupo, e todos beberam menos o Wukong. O resto do grupo meio que dormiu ali, ficou meio desfalecido. E o Wukong foi enfrentar as irmãs, que tentaram prender ele com a sua teia, mas ele usou vários clones e saiu dessa facilmente e capturou as 7. Ele então resolveu fazer um trato com o Mestre Taoísta, ele devolveria as 7 irmãs se o Sem Olhos devolvesse todos do seu grupo. Mas o Sem Olhos não aceitou, e nisso o Wukong ficou extremamente furioso e matou as 7 irmãs. E partiu então para cima dos Sem Olhos, e o Wukong até venceria ele num combate mano a mano, só que ele tirou a sua roupa e revelou 100 olhos ao redor do seu corpo. Esses olhos soltavam uma luz dourada, que basicamente tirava do Wukong a sua habilidade de pele endurecida. O Wukong então acaba se retirando da batalha e pede ajuda para o Bodhisattva Pilampo, que dá para ele uma agulha dourada. E o Wukong, quando volta à batalha, usa essa agulha e acaba imobilizando o Taoísta de 100 Olhos. E no final o Pilampo acaba dando ali meio que uma poção mágica ali para todo mundo do grupo, que tira todo o veneno que o Mestre de 100 Olhos tinha dado para eles e transforma ele em sua forma real, uma centopeia. No jogo, durante a batalha contra os 100 Olhos, várias dessas referências aparecem. Tem a agulha, tem a luz amarela, tem as 7 irmãs completamente enfurecidas por serem traídas e muito mais. Bem, depois de derrotarmos esse chefe, aparece a cutscene contando toda a história de Zubaji, como ele se apaixonou por Shanji, caiu na terra, se transformou em um porco e até dele pulando ali nas fontes termais com as mulheres aranhas, se transformando em um bagre. A única diferença é que ele acaba se relacionando com uma delas verdadeiramente, o que não acontece na jornada. No começo do 5º capítulo, a gente resgata o espírito de uma raposa que aparentemente parecia ser uma kitsune, que são raposas japonesas que normalmente enganam os homens, iguais as sereias fazem. Bem, daqui pra frente, galera, temos poucas referências mitológicas no jogo, exceto em 2 chefes, que é a Fera Bichui do Olho Dourado, que não é exatamente ele, mas o dono dele, né, o chefe dele, que seria o Rei Touro, que é um touro gigante, branco, que na história original enfrentou o Wukong também. E no jogo aparece nessa cena aqui. And then we will be a family again. You mischievous monkey. You dare to push your luck, but always have a way out. Only you came back at the wrong time. E logo depois vem o Menino Vermelho. That little fox. I will find out if it's true after I hunt her down. But first, I should burn you two together and mix your ashes to honor your friendship. Entertainment. That can wait. No jogo, o Menino Vermelho é filho da princesa Iron Fan e também do Rei Touro, e é conhecido por sua habilidade com lanças e fogo Samadhi, que é basicamente um fogo mágico que não pode ser apagado com meios normais. O Menino Vermelho passou por 52 professores religiosos, mas nenhum deles foi capaz de realmente ensinar ele alguma coisa ou dominá-lo. Quando o Monge Tan se aproximou do Monte Hao, o Menino Vermelho esperava levá-lo como prisioneiro para que ele e seu pai pudessem prolongar as suas vidas comendo ele. Na história original, o Menino Vermelho inicialmente se disfarça de uma criança inocente amarrada a uma árvore, mas o Wukong consegue perceber que seria na verdade uma armadilha e tenta jogar o Menino Vermelho de um penhasco. Vendo que o seu plano tinha dado errado, o Menino Vermelho rapidamente convocou um redemoinho para pegar o Monge Tan antes de escapar com sucesso e voltar para sua caverna. Como o pai do Menino Vermelho era um dos irmãos juramentários de Wukong, o Rei Touro, ele e Zubaji inicialmente fizeram um pedido para que ele libertasse o Monge Tan, mas o Menino Vermelho respondeu batendo a sua lança no chão e atacando os dois.
Após umas 20 rodadas, o Bade entrou na briga e o Menino Vermelho retalhou usando o seu fogo Samadhi para engolir toda a área. O Kong não conseguiu enfrentar o Menino Vermelho na fumaça. Enquanto isso, o menino ali presumiu que ele havia vencido e voltou para sua caverna. Para um próximo encontro, o Kong traz o Rei Dragão Oriental e espera que a sua chuva apague todo o fogo do Menino Vermelho, mas isso falha porque é o fogo Samadhi. O Kong até mesmo quase desmaia por causa da quantidade de fumaça e também por causa do choque térmico dele pular diretamente uma corrente fria para tentar se refrescar. Percebendo que precisava de um aliado mais poderoso, o Kong envia Bade para se encontrar com o Bodhisattva Guanin. Mas o Menino Vermelho descobre o seu plano e se transforma em Guanin e consegue enganar e capturar Bade. Para se vingar do Menino Vermelho, o Kong se disfarça de Rei Toro e é convidado para entrar na caverna para consumir o Monge Tan. O Menino Vermelho consegue deduzir que na verdade o seu pai era uma farsa e exige que seu pai diga quando foi o seu aniversário. E vendo que foi pego ali em flagrante, o Kong inicialmente luta contra o Menino Vermelho novamente, antes de sair e provocá-lo por atacar o seu próprio pai. O Kong visitaria pessoalmente Guanin depois, que estaria extremamente furiosa porque o Menino Vermelho usou a sua imagem dessa maneira. Para o terceiro encontro, o fogo Samadhi do Menino Vermelho é finalmente apagado quando Guanin despeja um mar de água de seu vaso. E sem o seu fogo, o Menino Vermelho se retira para sua caverna e se recusa a lutar com o Kong. Mas quando o Guanin se aproxima, o menino o ataca com a sua lança, derrubando ela do seu trono de Ló. Em um ato de desrespeito, o Menino Vermelho se sentaria no trono de Guanin, mas ela respondeu transformando o seu trono em uma cama de facas, ferindo as suas pernas e fazendo se ajoelhar diante dela. Assim que as suas pernas são curadas, o Menino Vermelho se volta contra Guanin e tenta atacá-la pela segunda vez, mas ela percebe isso e amarra sua cabeça, pulsos e pernas com os anéis de ouro, que na verdade seria basicamente a tiara do Wukong, ou 3 tiaras do Wukong ali. Ou seja, cada uma dessas dava uma dor imensa no Menino Vermelho, até que finalmente ele se submete a Guanin e se torna o seu discípulo. Após a derrota do Menino Vermelho, ele permanece com Guanin no monte, e agora seria conhecido por outro nome, que é Shankai, e está muito mais tranquilo, tanto que ele se reencontra novamente com o Kong e é tudo extremamente pacífico. E depois, no jogo inclusive, quando a gente derrota o Menino Vermelho, ele acaba se tornando um Yaksha. E galera, Yakshas no hinduísmo seriam meio que uma classe de espíritos da natureza geralmente benevolente, mas às vezes travessos, caprichosos e até mesmo assassinos. São os guardiões de tesouros escondidos nas terras e nas raízes das árvores, e são mágicos extremamente poderosos e podem trocar de forma. O principal desses Yakshas no hinduísmo seria o Kubera, que governa o mítico reino do Himalaia chamado Alaka. Bem, depois de a gente derrotar de forma permanente ali o Menino Vermelho, ocorre uma conversa com o Rei Toro e depois ocorre uma cutscene onde conta toda a história dele com o Kong no jogo. Onde aparece ele ajudando o Kong contra o Exército Celestial, que na verdade não teria acontecido, né? Tem o Príncipe Nesha aparecendo, que seria um dos oponentes do Kong na primeira parte do Jornada ao Oeste, e conta como o Kong ficou extremamente poderoso, e os dois ali estão prendendo o Touro Branco. Tem também a presença de todos os Yaoguais que a gente enfrenta durante o jogo, e o Kong acaba morrendo no fim. Bem, a história original do Jornada ao Oeste com o Rei Toro, o Zubat acaba entrando na luta entre ele e o Kong e nisso ele foge para sua caverna perfurante de nuvens. Son Kong e Zubat perseguem ele, forçando o Rei Toro a se virar e continuar a batalha, só que a Princesa de Jade acabou liderando seus asseclas na briga para acabar ajudando o seu pai. Só que nisso, o Son Kong e o Zubat acabam dizimando todo o exército dela e o Rei Toro se transforma em um cisne para tentar escapar, mas o Kong segue ele. A princesa acaba sendo derrotada por Zubat, na verdade muito mais além de derrotada, né? Kong, I took out the bull's concubine with a whack of my rake too! Turned out, she was a fox squire! O Rei Toro então volta na sua forma normal e enfrenta o Wukong em mais uma batalha que durou dias e noites, chamando a atenção da Corte Celestial. Exausto, o Rei Toro retorna à Caverna das Folhas de Bananeira, enquanto o Wukong procurava reforços. Eventualmente, ele acabou sendo derrotado por Nesha e Li Jin, as divindades pai e filho. Ele entregou o leque de folha de bananeira para o Son Wukong, permitindo que o monge e seus discípulos continuassem a jornada para o oeste. Nesse ponto em diante, o Rei Demônio, Toro e Son Wukong, antes de irmãos juramentados, acabaram se tornando inimigos mortais. The way I saw it, with enough merit and a position before the Buddha, they would leave me be,
and all of you as well. Now I see. For someone like me, staying alive is enough to be a transgression. No capítulo 6 temos que levar as 6 relíquias que coletamos até a última delas, que estaria com o próprio Kong em um monte lá. Bem, antes disso enfrentamos o Lan Shay novamente e os 4 reis celestiais. None has what it takes to push me into this fight. This monkey. I've been thinking of you every day since. Os 4 reis são 4 deuses ou devas budistas. Acredita-se que cada um deles zela por uma direção cardeal do mundo. O nome deles muda muito de acordo com o local, mas seria, por exemplo, o norte guardado pelo Bishamonten, Jikokuten cuida do leste, Zoushouten cuida do sul e Komokuten do oeste. This place is shaped by Wukong's lingering obsession. It allows only his relic bearer to face final ordeal. We can escort him no more. See it for yourself. Hear me, son! You can always run! You don't have to bear Wukong's name! Bem, no final, após combatemos a forma destruída de Wukong, as relíquias vão até o predestinado, que se torna o novo Wukong e relembra toda a jornada. Sun Wukong, when you defied the Celestial Court, I had to seal you beneath the mountains with my immense power. Yet, after enduring punishment, you embraced the dark, uplifted good against evil, and subdued Yao Guais throughout the journey. For your contribution, I now bestow upon you the title of Victorious Fighting Buddha. Não esqueça de avaliar o vídeo, compartilhar, se inscrever no canal e até a próxima.